Oi, pessoal do Rebobina. O Rebobina hoje quer prestar uma homenagem ao Chacon, né? Esse ícone aqui de Curitiba, o Roberto Carlos, paranaense, né? A gente deixa aqui os nossos sentimentos a toda a família, aos amigos, né? Aos amigos próximos dele. Quero contar um pouquinho de como que era quando eu conheci o Chacon, né? Que eu trabalhei na Ponto de Visão em 2012, 2011, lá na Galeria Tijucas, né? E outras lojas, mas principalmente na Galeria Tijucas a gente tinha bastante contato com o Chacon. Eu e as outras meninas, né? A Mari também é gerente ali da né, gerente da Ponto de Visão, ali da Galeria Tijucas. Então, como o Chacon, ele morava ali, né, na Galeria Tijucas, ele sempre passava ali na loja e perguntava se a gente precisava de alguma coisa, sabe, contava alguma história bacana. Às vezes ele passava com a filha dele também, ia no Quibe da Boca, né, levava bolo ali pra gente, sabe, sempre muito gentil, muito alegre, contando algum caos, fazendo graça, fazendo piada. E sempre eu via ali ele pela Galeria Tijucas, pela 15, com a roupa, né, azul e branca ali, a jaquetinha azul, a camisa branca, né, no estilo Roberto Carlos, sempre de bem com a vida, bem humorado. Então eu só vou guardar boas recordações dele, né? Até tem uma foto que eu tirei junto com ele ali em frente ao Hotel Bourbon. Eu estava esperando a seleção brasileira de vôlei, eu e mais algumas colegas da faculdade, né? Aí ele passou, eu tirei uma foto com ele, eu falei que a gente estava esperando para ver se conseguia ingresso para ir no jogo de vôlei, até conseguimos, né? Aí eu tirei a foto, até tô com uma outra fotinho dele com o Roberto Carlos, né? De cover. Assim, sabe? Sempre muito alegre, muito animado. Ele deu algumas entrevistas também, né? Aqui pra TV local, mostrando onde ele morava, mostrando os quadros, né? Dele, as fotos com o Roberto Carlos, os shows, né? Os encontros, um pouco ali da casa dele, né? Ele era a alma da Galeria Tijucas, né? Um dos grandes ícones, vai fazer muita falta. E, né, que Deus o tenha e que ele descanse em paz, né? E espalhou por Curitiba, né, a sua alegria. Trabalhou também no Salada Mista, né, lá na Rede Massa. Foi jurado também, né, se não me engano, acho que do Roberto Insa também, ele participou como jurado. Enfim, deixou seu legado aqui para Curitiba e para o Paraná, né? Um abraço forte, né, a família nessa hora, que Deus conforte o coração de cada um, e dos amigos, dos fãs, dos familiares. E Chacon eterno, né, nosso eterno Roberto Carlos paranaense, que vai fazer muita falta. Olá, amigos do Rebobina nos 80 aqui em Curitiba. A Luana, a Julie e eu queremos deixar registrado o nosso depoimento, né, prestando uma homenagem ao Luiz Carlos Chacon de Oliveira, o nosso Chacon, que é o Roberto Carlos do Paraná, que essa semana, no dia 15 de abril, faleceu aos 84 anos. E ele gentilmente nos concedeu uma entrevista aqui no Rebobina no ano de 2021. Ele nasceu em Malé, no interior do estado, mas aqui em Curitiba ele construiu a sua história como ator, jornalista, sósia, né, Roberto Carlos, por mais de 50 anos. Ele teve a história de vida dele muito ligada ao Roberto Carlos, e um grande ícone aqui na nossa história de Curitiba. E ele concedeu uma entrevista pra gente, foi muito bacana, ele nos atendeu super bem,
conta muita história legal da vida dele. E nós vamos deixar então aqui para vocês, aqui nos comentários, né, o link da nossa entrevista no ano de 2021, para vocês conhecerem um pouquinho mais da história do Chacon. Quando eu morava em Rio Negro, Mata, que é aqui perto, a gente ia no cinema e copiava do cinema aquelas coisas que o filme fazia. Depois tivemos um circo. Aí ia no circo, chegava em casa, fazia aquelas coisas do circo, e aí foi indo. Aí tinha um grupo do lado, grupo de Caxias lá em Mata, e a gente ficava e tinha que fazer o hino nacional, fazer poesia, e decorar poesia, subir em cima do palco, no paticado, aquilo, e dizia poesia, decorava. Aí meio vindo, vim para Curitiba. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa homenagem ao Luiz Carlos Chacon de Oliveira, ou Chacon aqui do Paraná. E, assim, a notícia da morte dele pegou todo mundo de surpresa, né? Porque ele recebeu muitas mensagens de autoridades do Estado, artistas, personalidades. Inclusive o próprio Roberto Carlos, que tinha uma relação com ele de amizade também, fez questão de postar no Instagram dele falando sobre a morte do Chacon e destacando o quanto ele era importante para a história de Curitiba, do Paraná, e como o trabalho dele era muito bom, era muito legal. E assim como vocês vão poder acompanhar na entrevista dele, ele sempre foi uma pessoa muito ativa. Recentemente estava na Rede Massa, fazia parte do programa Salada Mista, participando dos quadros constantemente. Ele morava ali no Tijucas, então sempre estava ali na companhia de amigos, fãs, admiradores, acompanhando as últimas notícias, os bastidores da política. Uma pessoa sempre muito ativa e muito receptiva com todo mundo, até como a Luana falou também, sempre ele andava com aquelas fotinhas dele com o Roberto Carlos, gostava de distribuir para as pessoas, é muito legal isso, né, da parte dele. E no dia 16, né, que foi o dia do velório, do sepultamento dele, todo mundo que passou ali pela Boca Maldita, na Rua 15, puderam ver ali nos cartazes que os amigos, os conhecidos, os admiradores, colocaram cartaz informando da morte dele, local de sepultamento, não deixaram de prestar sua homenagem para que todos que puderam conhecer e admiraram ele ter essa última chance de poder se despedir. Então, ele teve um grande reconhecimento, vai deixar um legado muito grande e fez parte da nossa história de uma maneira muito especial. A gente só tem a agradecer, né, agora estendendo para a família dele o nosso agradecimento por ele ter participado aqui do canal conosco, deixar nossos sentimentos e registrar mais uma vez nosso carinho, nosso respeito por ele e agradecer principalmente, né? Também a vocês que estão sempre aqui conosco no Rebobina, nos acompanham sempre toda quinta-feira e sempre às sextas-feiras com os vídeos da Agenda Cultural. Muito obrigada a todos e até a próxima.